Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. É com grande alegria que estamos aqui para meditarmos o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 9 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Indo adiante, viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: Segue-me. Este, levantando-se, o seguiu. Aconteceu que, estando ele à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores, e se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isso, perguntaram aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Ele, ao ouvir o que diziam, respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois aprendei o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E meus irmãos, hoje, dia de São Mateus. Mateus, o cobrador, Mateus, o publicano, Mateus, o evangelista, Mateus, o apóstolo e Mateus, o pecador. Aqui nós vemos um grande sentido e verdadeiramente um lindo testemunho de um dos discípulos de Jesus, daquele que precisou deixar tudo e seguir o Mestre. Precisou largar a vida que ele tinha para poder ouvir o chamado de Deus. E verdadeiramente, meus irmãos, hoje Deus vem nos fazer esse chamado, assim como ele fez a Mateus. Ele vem nos fazer esse chamado de hoje abrirmos o nosso coração e deixarmos ser conduzido por nosso Senhor. E aqui nós vemos que Mateus estava aqui na coletoria de impostos. Ele, nesse tempo, trabalhava coletando impostos. Nesse tempo, o coletor de impostos, ele era conhecido como um ladrão, como uma pessoa que roubava. E aqui vemos o quanto Jesus teve a misericórdia, e ao ver aquele publicano e ao ver aquele coletor de imposto, ele chamou: segue-me, segue-me. E ele, largando tudo, seguiu Jesus. E aqui Jesus vem falar aos nossos corações, coração de cada um de nós, que somos pecadores e que também um dia recebemos esse chamado, ou que Jesus está fazendo esse chamado agora para a sua vida. Precisamos hoje converter o nosso coração, largar tudo e seguir o Mestre. Assim, a exemplo de São Mateus, deixar tudo e seguirmos nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele vem mostrando para conosco a sua tão grande misericórdia. E neste Santo Evangelho ele vem nos ensinando, vem nos mostrando verdadeiramente a quem ele veio buscar, a quem ele veio salvar. E foi a cada um de nós, que somos pecadores, que muitas vezes caímos, que muitas vezes desanimamos e que muitas vezes erramos, ou não fazemos a vontade de Deus. Mas Jesus veio nos chamar, veio nos fazer esse chamado hoje. Segue-me, segue-me. Hoje, larga tudo e segue-me. E assim Jesus veio falar ao nosso coração, verdadeiramente nós como filhos de Deus, para que nós possamos ter um olhar diferenciado, um olhar que busca somente a misericórdia dele. E este evangelho ele é riquíssimo, porque vem nos ensinar. E muitas vezes nós em nossas caminhadas, e muitas vezes nós no nosso dia a dia de serviços, não paramos para analisar o quanto Jesus está presente e é presença real em nossa vida. Ele hoje vem chamar ao nosso coração uma conversão. Conversão essa que precisamos nos convertermos dia a dia, uma conversão diária. É isso que Jesus deseja de cada um de nós.
E é chamando nós com essas palavras de segui-lo, segue-me, assim como Mateus. Imagine só uma vida que Mateus tinha, de cobrar impostos, de tirar dos demais, muitas vezes mais do que o necessário, mais do que o ideal. E Jesus foi ao seu encontro. Jesus, vendo nele, viu nele um fruto, viu nele uma grande graça e viu nele um grande testemunho. E é isso que o Senhor vem chamar a cada um de nós hoje, a converter-nos, a converter os nossos corações, deixando que cada vez mais nós possamos seguir a exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo e seguindo hoje, no dia de São Mateus, o exemplo desse evangelista, que vem falando tão bem hoje aqui no Evangelho de Mateus. Possamos, meus irmãos, cada vez mais acreditar de que Jesus veio ao nosso encontro e chama a cada um de nós, chamando-nos a cada vez mais a vivermos uma vida de entrega, uma vida de mudanças. Jesus aqui vem mostrando e pede-nos para que, e ele fala, não são os que têm saúde que precisam de médico. Não são os que têm saúde, são os doentes. Se nós tivermos saúde, nós não vamos à procura de um médico. Nós estamos bem, não estamos sentindo nada. Então Jesus pede que nós entendamos o significado de quero misericórdia e não sacrifício. Então nós precisamos hoje entender e aceitar dentro de nós que somos pecadores. E é reconhecendo que somos pecadores que nós iremos ao encontro de Jesus. Que nós iremos ao encontro de Jesus. É reconhecendo em nós as nossas fraquezas que nós iremos verdadeiramente buscar nele a salvação. É hoje aceitando em nós, como pequenos, aceitando que nós precisamos verdadeiramente buscar cada vez mais a Jesus Cristo. E esse é o verdadeiro sentido de querer a misericórdia de Deus. Nós precisamos entender e acreditar que nós sem Ele nada somos. E de que precisamos cada vez mais buscarmos e fazermos essa mudança em nossa vida, acreditando de que Ele irá nos acolher. De que Ele irá vir ao nosso encontro, assim como nós vimos no Evangelho de hoje. E Ele hoje está fazendo esse chamado para você e para mim. Segue-me. Larga tudo. Larga hoje. Deus sabe como está a sua vida hoje. E Ele quer que você volte o seu olhar para Ele e encontre nele essa misericórdia. E encontre nele esse refúgio que hoje está faltando na sua vida. Que encontre nele hoje esse vazio que muitas vezes você pode sentir preenchido por a misericórdia de Deus. Então hoje, cada vez mais, meus irmãos, eu chamo a cada um de vocês a mergulhar nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, deixando que Jesus venha verdadeiramente fazer esse chamado. E cada vez mais aceitando que nós somos os escolhidos de Deus, para que assim possamos cada vez mais fazer a sua vontade. Que Deus possa abençoar hoje a sua vida, que hoje, ao você ouvir essas palavras, possam ser tocadas ao seu coração e possamos entender, hoje Jesus fala comigo. Nos colocamos agora como se nós fôssemos Mateus, vendo este momento, que jamais imaginou que o mestre, o rei, iria ao seu encontro, mas que Jesus veio e diz, porque ele é misericordioso, e ele vem ao nosso encontro e chama, e nos pega pela mão, e nos faz assim como fez com Mateus, um evangelizador, que levou e pregou e anunciou a palavra a todos, e converteu quantas e quantas almas, através de um passo, através de aceitar o chamado de Deus. Que Deus os abençoe, meus irmãos, neste dia, e que cada vez mais Ele derrame sobre nós a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que você possa compartilhar esse vídeo para que outros irmãos e para que outras almas sejam reconduzidas por Ele. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.